Olá, seja bem-vinda ao programa Mulher Real, que sempre traz para você temas que inspiram. E hoje não será diferente, porque vamos conhecer em instantes a história de uma mulher que perseverou e venceu. Quer saber quem é e o que ela vai compartilhar conosco? Fique comigo, porque a Mulher Real está imperdível e já começou. Denise Cunha passou por uma forte depressão pós-parto, o que contribuiu para que ela ficasse muito acima do peso, gerando grande tristeza em sua vida. Porém, um dia, ela decidiu que iria inverter essa situação e mudou os seus hábitos. Denise também criou um projeto de dentro para fora e hoje estuda nutrição. Vamos saber mais detalhes dessa história agora. Denise, muito obrigada por estar aqui conosco e nos motivar a mudanças, não é verdade? É verdade, é verdade. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Então vamos lá. Já dei uma deixa aqui da sua história, mas nada melhor do que você falar de todo um processo, de todas as vezes ali, tantas mulheres podem estar passando por isso, né, enfrentaram isso, às vezes não sabem nem como sair, né, ali de uma depressão pós-parto, ou até de outras circunstâncias, né, e até chegar nesse projeto tão lindo que Deus te deu, né, tudo verdade. Deus tem um propósito, não é verdade? Tudo. Mas nós queremos saber tudo de você, começa aí nos contando esse processo, até chegar nesse projeto, porque nós queremos saber de tudo. Então, gente, é o seguinte, né, eu tenho 2 filhos, sou casada há 20 anos, Sim. né? Tenho o Matheus de 14 anos e a Mariana de 11 anos. E meu sonho era ter um casal. Então, quando eu tive o Matheus, engravidei de Mari, muito feliz, né? Com a bênção de Deus. E sempre fui uma pessoa magra, né? Desde quando eu casei, a gente engorda um pouquinho depois do casamento, Sim. mas normal, né? Enfim, e Deus realizou o meu sonho, chegou Mariana, linda, perfeita, maravilhosa, e aí veio o que eu não estava esperando, né? Depois do parto, eu entrei numa depressão muito profunda, né? Sim. Então, eu falo mesmo que antes de ter a depressão, eu até pensava, gente, a pessoa com depressão, se ela quiser, ela levanta, ela sacode a poeira e ela vive. Mas eu passei pelo processo e eu sei que não foi Não bem é por assim, não assim, é né? exatamente. E aí eu precisei fazer tratamento com psiquiatra, né? E começou aquela longa história. Eu tive síndrome do pânico, crise de ansiedade. Tinha dias, pastora, que parecia que eu era uma pessoa doida mesmo. Eu saía correndo no terreiro, eu não podia ficar sozinha de maneira alguma. Foi muito forte, né? Muito forte. E nesse processo todo, desse tempo, eu tinha uma via de escape. E a minha via de escape era a comida, né? Então, fazendo tratamento, não me sentia bem. O dia que eu estava mal, eu comia. O dia que eu estava melhorzinha, eu comia também. E nesse período de 72 quilos, eu fui para 103 quilos. Então, a Mariana nasceu em janeiro de 2012. E em dezembro de 2012, eu estava pesando 103 quilos. Se eu pesei mais, eu não sei porque eu não tinha coragem. Também, né? Já não tinha nem coragem. E o grande problema disso tudo foi o quê? A vergonha, né? Porque vem a vergonha, a gente chega nos lugares, as pessoas, elas olham pra gente, elas não falam, né? Mas o olhar da pessoa já diz tudo. Condena. E aí, pra mim, era muito difícil. Eu achava de verdade que eu não ia nunca conseguir mudar isso. Então, eu já comecei a falar pra mim mesmo, você precisa se contentar com a forma que... Essa é a nova Denise. E aí, o tempo foi passando, né? E eu fazendo tratamento com psiquiatra e tudo, e eu tinha um casamento pra ir. Isso foi o que marcou minha vida. Eu tinha um casamento e eu não achei roupa nenhuma. Olhei, fui em loja, nada ficou bom. E tem uma tia minha que ela costura e eu fui então na casa dela para ela fazer um vestido para mim. E quando eu cheguei lá, tinha ela e mais uma outra tia. E quando ela estava tirando minhas medidas, a minha tia falou para mim assim, olhou para mim e disse assim, Denise, quando eu olho para você, eu tenho dó de você, porque você está deformada. E quando ela falou aquilo comigo, eu dei um baque e ela ainda falou assim, você era tão bonita, magra, e olha onde que você chegou. E a minha outra tia ficou desconcertada, cutucou ela e tudo, eu respirei fundo, fui embora, não chorei, mas quando eu cheguei na minha casa, pastora, eu chorei. Eu entrei no banheiro, mas eu chorei. E eu lembro essa cena, assim, perfeitamente. Quando eu levantei, eu olhei pra mim no espelho, é como se tivesse caído uma venda dos meus olhos. Eu enxerguei a Denise que estava ali, que realmente não era a Denise. E naquele dia eu tomei uma decisão, sabe? Naquele dia eu olhei pra mim ali no espelho e eu falei assim, Denise,
você tem duas opções. Ou você vai continuar chorando o resto da vida e vai continuar da forma que você está, Sim. ou você vai ter uma atitude de mudança e vai começar a fazer alguma coisa para você mudar. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu falei assim, Deus, eu olhei para mim no espelho e eu disse, Deus, não importa o tempo que eu demorar, eu vou conseguir. Amém. E ali começou uma grande batalha, porque Sim, eu estava, não é eu falo que fácil. a Bíblia é tão maravilhosa, né? E hoje eu entendo, mas na época não, porque eu fiz para Deus esse questionamento, Deus, por que eu estou passando por isso? Sim. Né? A gente não consegue entender no Não. momento da prova. Mas Deus, ele vai encaminhando tudo nos mínimos detalhes. E nesse mesmo tempo, a psiquiatra já tinha falado comigo. Eu falei assim, doutora Juliana, eu não quero continuar tomando remédio o resto da vida. Eu já estava assim, melhorando Sim. e tudo. E ela falou comigo assim, Denise, você precisa fazer uma atividade física. Não tem como eu diminuir dose, né, de antidepressivo se você não começar a fazer uma atividade física. E eu odiava. Sim. Para mim era assim, era uma dificuldade, sabe? Algo inviável na minha vida. Sim. Mas eu pensei, meu Deus, eu tenho 2 filhos pequenos, eu quero melhorar e eu quero emagrecer. E antes disso, pastora, eu já tinha ido endocrinologista, eu havia tomado sibutramina, tinha tentado outros tipos de tratamento Sim, para sim. emagrecer, eu não tinha conseguido. Eu emagrecia um pouco, depois engordava tudo de novo. E aí começou a minha batalha, comecei a mudar a minha alimentação e assim, sem ajuda, eu e Deus. Sim. E eu comia muito mesmo, de verdade. De manhã era 4 pãozinhos de manhã. Sim. E eu comia assim, porque era realmente um descontrole alimentar mesmo. Sim. E aí comecei a minha batalha, né? Calçava o tênis, eu lembro como se fosse hoje, tinha um dia que eu saía chorando, gente. Eu colocava a roupa, calçava o tênis e saía da minha casa chorando porque eu odiava, eu não gostava, era algo que não fazia parte da minha vida. Mas eu tinha um propósito e eu falei com Deus que eu não ia desistir. E tinha dia que vinha um desânimo. Eu falei assim, ai, quer saber, eu não vou fazer mais nada, vou desistir disso aqui tudo, vou chutar o balde. Chutava o balde, depois eu voltava lá, pegava o balde, enxugava a água, Sim. continuava. E assim a nossa vida. Sim. E aí, com o tempo, eu usava na época o número 52, passei para 50, passei para 48, eu falei assim, meu Deus, esse negócio tá dando resultado. E a doutora Juliana, né, eu usava uma dose alta de medicação, ela foi diminuindo a minha medicação e aquilo que para mim era tão penoso, Sim. começou a fazer parte da minha vida. Olha. Então, assim, foi um tempo, né, foi um processo. Em 2 anos, eu emagreci 30 quilos Olha. com alimentação, uma reeducação alimentar e atividade física. Sim. E na época eu só caminhava. E nessa época, eu vendo as pessoas, né, onde eu caminhava correndo, eu falei assim, meu Deus, será que eu dou conta de correr? E aí, gente, nossa, muito maravilhoso isso. E aí eu falei assim, eu vou tentar. Corria um poste, corria 2 postes, corria 3 postes. E aí, de repente, eu comecei a correr, comecei a pegar gosto. Então, aquela pessoa que saía de casa chorando, já calçava um tênis domingo e ia feliz. Olha. E aí a transformação foi acontecendo. E algo assim que marcou muito a minha vida foi em 2019, porque isso foi de 2014 para 2016. Sim. E aí eu fui mantendo, melhorando e realmente foi fazendo parte da minha vida. E em 2019, eu participei da Volta Internacional da Pampulha. Então eu comecei, mesmo? foi muito maravilhoso. Isso marcou a minha vida. Eu falo que certeza. 2019 foi o ano, porque foi o ano do projeto e o ano da corrida. Sim. E nesse ano eu me inscrevi na prova e eu falei assim, gente, será que eu sou capaz? E eu me lembro assim, que quando eu estava, né, já no finalzinho para pegar a medalha, o Senhor trouxe no meu coração essa imagem de quando eu comecei lá atrás. Sim. Eu falei assim, meu Deus, isso é muito maravilhoso. Então, foi algo assim que transformou a minha vida. E o projeto entrou exatamente nessa época, Isso. porque foi em 2019 que eu estava um dia na minha igreja, no final, né, no momento da oração, e o Senhor falou comigo, falou assim, olha, você vai começar um projeto com mulheres, para ajudar mulheres que estão hoje no lugar que você já esteve um dia. E aquilo ficou ardendo no meu coração, fiquei com medo. Falei assim, meu Deus, porque eu tinha também um sonho de fazer a faculdade, na época eu não estudava, e foi tudo, né, muita coisa acontecendo, e aí eu falei assim, Deus, se for do Senhor mesmo, Pai, porque a gente fica em dúvida, né, pastora, se for do Senhor mesmo, o Senhor vai me confirmar. Se eu tiver uma turma com 10 mulheres, eu começo. Se eu não tiver, isso não vai dar certo, isso é coisa da cabeça da Denise. E assim, isso foi em agosto, eu fiquei 2 meses com o coração acelerado, e aí em outubro,
eu falei com o Senhor, fiz esse propósito com Ele. E em uma semana, eu conversei lá na minha igreja, da minha igreja, 3 irmãs vieram. Aí, eu quero, pastor, eu preciso, isso é de Deus e tudo. Na época eu fazia Pilates, lá no Pilates eu conversei e veio mais 3. Eu falta 4, Senhor, isso numa quinta-feira, gente. Eu conto porque é milagre. Sim. O que Deus faz é muito grande. E no domingo, de uma forma sobrenatural, eu tinha 20 nomes para começar a minha primeira turma. Em outubro de 2019. E de lá para cá, nunca eu passei um mês sem fechar uma turma para a honra e glória do Senhor. Nossa. E foi algo assim tão maravilhoso, porque na época, eu só tinha só a minha história. Sim. Né? Hoje as pessoas me perguntam, eu estudo nutrição, tenho um conhecimento, né, científico e tudo. Mas na época era a Denise, era a história da Denise, era o que eu havia, né, vivido. E foi muito maravilhoso. Sim. E eu comecei a primeira turma e no projeto eu trabalho exatamente isso com as mulheres. Não somente essa questão da alimentação, que é muito importante, mas o pilar emocional, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então muitas pessoas me perguntam, o seu projeto é um projeto religioso? Eu falo, ele não é um projeto religioso. Mas não tem como eu desvincular o Senhor, que é o autor desse projeto, né, e que colocou no meu coração. E são muitas mulheres transformadas. E são inúmeros testemunhos, pastora, de mulheres assim que estavam com depressão, que hoje também não tomam remédio mais, que estavam com casamento já praticamente separando e que hoje estão num novo relacionamento com o esposo, sabe, assim, que Deus restaurou a relação conjugal. Porque quando a gente está acima do peso, pastora, não afeta só a nós, né? Então afeta a nossa autoestima, sabe? E a gente tem que entender isso, que nós realmente somos templo do Espírito Santo e que é importante esse cuidado com a nossa saúde, nós não podemos negligenciar, né? Porque nós cuidamos da alma, nós renovamos o nosso espírito na palavra, na oração, mas o corpo, né? O corpo não faz tanta diferença, mas faz. Né? Porque hoje sem saúde a gente não é ninguém. Né? O maior presente de Deus que nós temos é o dom da vida, é a saúde, é essa importância mesmo de cuidarmos do nosso corpo. E é muito lindo o que Deus tem feito. Então, quando eu olho para trás, eu penso, eu não acredito, sabe? Às vezes eu vejo um antes e um depois, sabe? De mulheres que hoje, né? Eu demorei lá 2 anos para emagrecer 30 quilos e tem mulheres que entram no projeto e em 1 ano elas perdem 20, 25 quilos. E eu falo assim, meu Deus, é muito lindo. Por quê? Porque hoje, né? Eu estou lá para encurtar o caminho, na verdade, né? Aquilo que eu vivi, que eu passei e de uma forma leve, né? Porque as pessoas têm medo de dieta, né? Tem medo de, não, isso aí é muito difícil, agora eu não vou poder comer mais nada e não tem nada a ver com isso, né? Porque é sobre moderação, né? E nós temos o Espírito em nós que já nos deu, né? Esse espírito de moderação que já faz parte de nós. Então, é algo assim muito lindo. Denise, mas é tão interessante, é algo que sempre Deus tem, trago pessoas aqui contando essas experiências, como que Deus tem feito em suas vidas algo e elas têm se colocado à disposição de Deus para também levar adiante aquilo que Ele fez em você primeiro, né? Eu acho que em todas as áreas, em todo o contexto, se eu entender o que Deus faz na minha vida, não é só para mim, é para todos, é o que Deus tem para levar adiante, nós vamos ajudar muitas pessoas. Deus também continua nos moldando, porque vai nos trabalhando em áreas, né? Às vezes a gente falando aqui, às vezes a pessoa fala assim, eu não dou conta, eu não consigo. Eu sei que a gente está resumindo em minutos uma história de vida, mas trazendo aqui, impulsionando outras mulheres a entender que existe também um querer do seu coração, existe também uma busca. Você teve que tomar um remédio, teve também que se cuidar, porque até o processo antes do psiquiatra, você também estava se amando. Porque você procurou ajuda. Porque às vezes a pessoa fala assim, não quero tomar nenhum... Não, às vezes vai ter o período de quem estiver passando por isso, porque é uma doença física. É uma doença física. Então ela vai tratar para chegar num outro ciclo, na outra estação e poder também ajudar outras pessoas. É porque como a gente hoje vê,
nas redes sociais uma busca desenfreada por corpos perfeitos, Verdade. a gente vai para os extremos. A gente esquece que eu tenho que me sentir bem. É tão bom a gente estar bem conosco mesmo, não por causa do outro. Isso. A motivação, pensar e você olhar para você quando você disse assim, eu tenho 2 filhos para criar. Como que vai ser daqui para frente? E se eu adoecer? A culpa é minha. Não é verdade? É verdade. Então, se eu posso fazer a minha parte, Deus vai fazer o sobrenatural, mas eu tenho que fazer o natural. Né? É verdade. Então, a gente, quando escuta um projeto que não é só uma questão de quilos, mas uma questão de amor consigo mesmo, né? Gente, que mulher, quando não se sente bem, ela fica melhor. Não adianta, às vezes a pessoa ela vai espiritualizar coisas que não é para espiritualizar, mas é coisas que tem que ser pontuais na sua vida. Você tem que amar quem você é, você tem que cuidar, né, de quem que você Isso. é. Mas também você o quê? Quanto mais você estiver bem, você tem mais força para fazer para você e para o outro. É verdade. Porque antes não tinha força. Não tinha. Quando você foi falando essa questão de colocar de sair de casa, né? Quando a pessoa está muito acima do peso, para ir numa academia, ela não vai nem amarrada. Ela só vai quando tá magra. É verdade. Na verdade, fala mentira, não tô não tô falando mentira nenhuma. Não, só vou porque eu já tenho que estar um pouquinho melhor. Porque aquela questão né, de se sentir rejeitada, né, os olhares. Mas não, tá, então comece, como você falou, comecei com a caminhada. Comecei com a caminhada. E eu falo muito isso com as mulheres, que nós não podemos esperar milagre daquilo que depende de nós. Sim. Porque muitas vezes a gente está pedindo, Senhor, Deus, né, me dá força, Deus muda a minha história, mas aquilo que é sobrenatural o Senhor vai fazer. Sim. Mas a fé, ela é ação. Né? Porque a fé sem obras, ela é morta. Sim. Então, nós precisamos colocar em prática. Sim. E é criar um hábito, né? Porque, na verdade, o hábito, ele vem com a disciplina. Sim. Então, talvez aquilo que no começo é penoso, eu falo porque eu passei, eu sei exatamente. Né? No começo é difícil, mas não desista, não pare. Por quê? Né? Porque aos poucos você vai pegando experiência, né? Você vai vendo o resultado. E é exatamente isso, sabe? Hoje em dia a gente abre, né, o Instagram, as redes sociais, e a gente às vezes se compara ali com aquele protótipo de beleza, mas não é sobre o que está do lado de fora. Mas é sobre o que está dentro de nós. Isso mesmo. Né? Então, quando eu estou bem comigo mesmo, eu sou melhor com aquelas pessoas que estão à minha volta. Né? Eu falo isso muito com as mulheres lá no De Dentro para Fora. Eu falo assim, olha, quando você se sente bem com você, você é uma melhor mãe, você é uma melhor esposa, você é uma melhor amiga. É verdade. E o próprio Jesus, ele nos ensina isso, né? Porque nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, a medida do amor que eu dou para o outro é aquela que eu tenho em mim primeiro. Então, isso é muito forte. E não tem, eu falo assim, que a gente vive numa era muito... A gente quer o resultado para agora. Muito. Né? Então, eu comecei hoje uma dieta, eu comecei hoje uma reeducação alimentar e eu comecei hoje a fazer uma caminhada, então amanhã eu já vou subir na balança, eu quero resultado. Não é assim. Eu falo muito isso também. Gente, o tempo, ele é nosso amigo. Né? Ele é nosso aliado. Então, não é pensar em balança, é pensar na saúde, sabe? Nos benefícios que ela vai nos trazer. Porque o emagrecimento, né, não é simplesmente por você estar magra, sabe? Não é simplesmente para vestir a roupa. Porque tem pessoas magras que não têm saúde, né? Não é pelo corpo, mas pela saúde, pela longevidade, por você ter disposição. Eu falo isso muito, gente, olha, meus filhos hoje estão maiores, mas quando eu comecei, a Mariana era bebê, ela tinha 1 ano, o Matheus ali também tinha 4 anos na época. Então, assim, todos pequenos, eu enfrentei muitas dificuldades, né? Como a senhora disse, a gente encurta aqui a história, mas foi um processo, assim, bem longo. E nos processos, nós somos lapidadas. Mas nós precisamos ir, né? Não adianta, eu quero mudar, eu quero essa mudança, eu quero viver essa mudança, mas se eu não realmente ter uma atitude para essa mudança. E não são atitudes grandes, né? A pessoa, de um dia para o outro, não é. É um dia de cada vez.
vez. É verdade. Não hoje. O que eu posso fazer hoje? Hoje eu vou beber água, né? Hoje eu vou fazer uma caminhada. Sim. Só por hoje eu não vou exceder o segundo prato. Sim. Né? São atitudes tão simples Sim. que a gente já começa a trazer mais saúde, né? Só por hoje eu não vou comer o docinho excedente. Sim. E aos poucos, porque foi assim que eu mudei. Eu não fiz aquela dieta radical, sabe? Assim, nossa, agora não como doce nunca mais. Sim, Não faço nada disso nunca mais. Mas eu fui aos poucos. E é isso que eu passo para as mulheres no projeto. Então eu escuto muito isso aqui, é maravilhoso, porque a gente se sente livre. Não é algo aprisionador, né? É liberdade ótimo, que nós temos, eu e a liberdade mesmo, porque nós temos o poder da escolha. Sim. E às vezes as pessoas pensam o seguinte: mas quem... Eu ouvi muito isso, nossa, mas pra quê? Você tá ótima do jeito que você tá. Só que quando você... É isso, é pra mim, não é para o outro. Sim. É pra mim. Então, isso é o amor próprio, né? É a gente verdade. olhar pra gente, não, eu mereço me cuidar. Sim. E eu posso me cuidar, né? Então, ninguém vai fazer isso por mim. Não é o marido, não é os filhos, não são as amigas. Não vai. Somos nós. Então, Sim. nós precisamos olhar pra nós com mais amor. Sim. E porque nós nos amamos, nós tomamos a decisão de mudança. Então, isso muda tudo. Sim. Não é pra vestir a numeração específica, não é pra mostrar pra amiga que agora tá magra, mas porque eu me amo, eu escolhi me cuidar. E isso é maravilhoso. E aí vai trazendo até... eu vejo como Deus vai estruturando, fortalecendo as etapas na vida da mulher, que às vezes tem áreas que Deus vai até aprofundando, curas, né? A mulher ali, às vezes, tem tantas coisas que é necessário ser trabalhado. Não estou falando só uma questão do emagrecimento, mas o trabalho, né, nos 3 tópicos, né? Verdade. Como você mesmo falou. E Deus vai aprofundando cada vez mais ali no coração, trazendo ali direção. Às vezes a pessoa nunca teve uma visão ou nunca se viu fazendo algo, sempre se menosprezou. Não só por uma questão de aparência, mas a questão também dessa consciência de entender quem eu sou em Deus, o que Deus espera da minha vida, o que Ele quer que eu faça. A pessoa também, olhando também por esse ângulo de mudanças também, físicas também, a pessoa se sente vitoriosa. É verdade. Não é verdade? É Igual quando você verdade. falou a respeito da maratona. Gente, isso é uma vitória. Só quem passou por isso que sabe a vitória que é, né? Porque o correr, às vezes a gente vê pessoas que já têm esse costume de correr, parece que é tão leve, né? Só correr. Não é não, é porque é o seu peso, né? Exatamente. Que você vai carregando, aquela coisa toda. Então, etapas que você vai vencendo, vai chegando de um poste a outro, né? Gente, eu me lembro, sabe, quando eu comecei mesmo, e eu corria um poste, eu ficava assim, muito cansada. Sim. E aí, eu corria um poste, caminhava um poste. Corria um poste, caminhava um. E a primeira vez que eu consegui correr 10 postes, pra mim, eu tinha pegado a medalha da São Silvestre. De tão feliz que eu fiquei. Sim. E aí, assim, é isso, sabe? A gente não desistir, a gente também não se comparar. Eu não comparar o meu palco com o bastidor do outro. Porque eu via muitas pessoas passando, correndo pra lá e pra cá, e eu só pensava, um dia eu vou chegar lá. Sim. Um dia eu vou chegar lá. E é não desistir. Eu acho que o segredo da vitória é a gente não desistir diante dos obstáculos. Sim. Porque eu pensei muitas vezes nesse processo em desistir, né? Eu pensei muitas vezes em parar. Parei algumas vezes, mas retomei novamente. Sim. Porque nós somos seres humanos, Sim. né? E eu fiz a volta da Pampulha, eu já fiz ela 3 vezes. Olha. E ano passado eu fiz a meia maratona de Belo Horizonte. Foram 21 quilômetros. Então é muito maravilhoso. Sim, E eu olho para trás, hoje exatamente eu penso, Deus, que bom que eu não desisti. É verdade. E quando eu estava vivendo tudo isso, eu nem imaginava, porque hoje não é pela Denise simplesmente, mas pelas mulheres que estão comigo, por todas, né, que estão ali também vivenciando isso. Lá no grupo essa semana mesmo, a dona Wanda é uma senhora já, e ela contou o testemunho dela, ela tão lindo, ela falou assim, olha, eu tô correndo também, tá? Que é assim, gracinha. Eu tô correndo, e a dona Wanda emagreceu 25 quilos. Que gracinha. Ela entrou no projeto em fevereiro do ano passado. Olha. E quando ela entrou, ela é um testemunho muito vivo disso. Ela entrou, ela estava com depressão, ela não saía de casa e ela ficava só deitada o dia inteiro. Ela falou que ela levantava para fazer o almoço para o marido dela e nada mais. E hoje, ela mandou uma mensagem essa semana e falou assim, agradecendo e falando assim, eu sou uma nova mulher.
E a gente ouvir isso é muito lindo. Eu falo, Deus, que bom, que não pela Denise, mas pelo que o Senhor está fazendo através da minha vida, na vida dessas mulheres. Sim. Porque eu sei esse lugar de dor. Eu sei que não é fácil. Quando a gente fala assim, eu tenho vontade, mas realmente não é fácil, pastora. A gente levantar e tomar uma decisão de mudança. Mas ela é necessária, sabe? Então é por isso que eu falo, a gente não tem que esperar a hora perfeita, porque não vai existir. Sim. O tempo também nunca vai sobrar. Não vai. Então é no meio da correria, porque o que eu mais escuto hoje é eu não tenho tempo. Isso aí. Né? Eu não tenho Isso tempo. mesmo. E a gente não tem mesmo. Né? Se a gente deixar a vida levar a gente, mas espera aí, será que realmente não tem? Eu falo isso no grupo, falo, gente, o tempo que vocês passam no telefone, no WhatsApp, em rede social, será que realmente não tem? E outra coisa, precisamos priorizar. E saúde é prioridade. Isso mesmo. Né? Então, se é prioridade, eu preciso. Eu preciso encaixar na minha agenda um horário, que seja 10 minutos, que seja 15, que seja meia hora. Isso com atividade física e até mesmo com alimentação. Sabe por quê? Porque nós também somos seres totalmente adaptáveis. Isso tanto aí. com atividade física, por exemplo, eu falo, eu quero correr, começa caminhando. Existe um processo. Eu quero conseguir ficar firme mesmo, porque eu como muito. Você começa diminuindo, vai chegar uma hora que o seu corpo vai acostumar. É verdade. E você vai se adaptar. Eu me lembro uma vez, eu vou até contar essa experiência, que eu fiz muito propósito com Deus mesmo. Porque eu era, assim, viciada em açúcar. E o açúcar realmente, ele tem esse poder, né? Fisiologicamente falando, de nos viciar pelas questões do carboidrato e tudo. E aí, eu lembro uma vez que eu estava na minha casa e eu falei assim, nossa, muito difícil, não dou conta, eu amo doce. E o Espírito Santo falou comigo assim, para de falar isso, joga no seu time. Aí eu não entendi aquela voz, para de falar que você não consegue ficar sem o açúcar, para de falar que você não dá conta, começa a declarar, eu sou livre, eu sou capaz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ali eu comecei. Então, às vezes eu saía, ia no aniversário, eu vou entregar para a pastora aqui, porque ela ama doce. Eu não, gente, agora eu não tô assim mais. E dentro de mim aquela vontade de levar aquele tanto de doce para minha casa. Mas eu resistia. E foi contra, assim, né? sabe? Porque vencendo. a nossa parte, nossa parte tem que ser feita. Deus faz a dele e nós temos que fazer a nossa. Exatamente. Mas assim, a gente vai querer saber muitos mais testemunhos, muito mais daquilo que Deus tem feito na sua vida. O programa é muito rápido, mas a gente quer que você volte mais vezes aqui. Mas, Denise, eu queria te agradecer. Né? Um exemplo de força, de garra e principalmente de você levar adiante tudo que Deus fez na sua vida. Não guardar só para você. Você está aqui nos provando que dá para continuar e ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Que Deus continue abençoando muito o seu projeto. Que muitas mulheres sejam alcançadas e que você venha voltar mais vezes aqui para compartilhar conosco, pastora, viu? Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Amém. O nosso programa chegou ao fim, mas na próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã, temos mais Mulher Real para você. Então, até lá, fique com Deus.